13 de dezembro de 87. É, eu tô pouco me ligando para que pensa a CBF. É com essa letra desse rap que eu começo esse vídeo de hoje, galera. Nosso título de 87 está completando 26 anos, 13 de dezembro de 87, certo? Mas eu vou pegar aqui e ter a liberdade de fazer um acréscimo a essa letra desse rap e falar 13 de dezembro de 87. Eu tô pouco me ligando por que pensa STF. Vou colocar assim também. Porque, galera, eu vou falar um pouco aqui para vocês dessa eterna, guerra aí. Os flamenguistas, pra gente não. A gente sabe que nós somos os campeões de 87. Mas para os antes, para este país que se intitula o país do futebol, a gente vê sempre esses bastidores aí desnecessários pela parte da desorganização, perseguição ao Flamengo e tudo. Na verdade, a gente viu, pessoal, eu tomei a liberdade de fazer esse vídeo, devido a esse último bastidor que a gente viu aí, de STF negando o recurso de Flamengo, sequer, né, colocar para frente para a turma dar uma analisada. Eu não tenho muito conhecimento com a área jurídica, não vou me meter nisso, respeito. Aí quem tiver um conhecimento, que estiver assistindo, pode comentar aqui. Mas eu tive uma informação lá atrás, quando o Flamengo teve essa análise de julgamento do STF, que foi negado ali, a divisão do título. Ali já estava pessoas que trabalham na área jurídica, que me falaram, que ali já estava praticamente certo que eles iam manter aquela parte do processo. Ali não entrava futebol, galera. A pergunta de ali era jogar um processo que já tinha sido transitado, aquela coisa toda. Mas o que mais me deixa, assim, realmente chateado é se a gente pegar a história, o contexto dessa opinião e a gente vê, infelizmente, pessoas que se intitulam jornalistas, que ainda insistem em tentar mascarar a história da realidade e colocar o esporte como o único campeão daquela ocasião. E, pessoal, poucos sabem realmente a verdadeira história da Copa União 87, A gente vê várias histórias, tem livros, depoimentos de pessoas da época, jornalistas sérios. Eu posso citar aqui alguns, tá? Que não é porque está falando a favor do Flamengo, mas porque está exercendo, a coisa correta de um jornalismo. São dados, números, investigações, na verdade, acima de tudo, a sinceridade, a imparcialidade e a verdade para o povo. Galera, a gente pode citar aqui Mauro César, PVC, Juca Kfouri e tantos outros, Pilhado, o Thiago Asmar, que falam a realidade. Poderia ter sido o Inter, galera. A gente teria que falar. Se fosse o Inter, Internacional campeão da Copa União 87. Agora, se você pega o contexto, poucos sabem até o contexto. Eu vi esses dias um debate num canal de esporte, o cara estava perdido. O senhor Flávio Prado perdido até no como explicar aquela situação. Um cara que diz que vivenciou aquilo e não sabia explicar. Galera, eu vou começar o seguinte, fazendo uma pincelada aqui do que foi a Copa União de 87, para aqueles que ainda não conhecem um pouco da história desse polêmico título. Volto a falar, polêmico para quem acha que é o esporte. Para a nação flamenguista, Flamengo é o legítimo campeão desportivamente, Agora, galera, 1987 não estava tendo como a CBF bolar o campeonato, fazer o campeonato da Série A, tá certo? Se declarou quebrada para aquela situação. Então, os grandes clubes conseguiram ali, naquela oportunidade, fazer o Clube dos 13, que eram as 13 maiores forças do futebol brasileiro, E convidaram mais 3 equipes para compor aquela situação, aquele fechamento para dar o campeonato, na verdade. Aí, lógico, galera, que vai ter aqueles, que tudo começou pelos aqueles que questionaram, mas o Guarani, que tinha sido vice-campeão de 86, não está nesse chamado módulo verde, na primeira divisão. Tal, aí, pasme do que eu vou falar, para ficar um pouco já uma polêmica no ar. Sport Recife tinha sido rebaixado em 86. Como é que um time que é rebaixado no campeonato no ano anterior é declarado campeão
da Série A do ano seguinte. É só aqui nesse país, né? Raciocínio, começa por aí, tá certo? Então, não foi o Flamengo que determinou regras da Copa União, foram o Clube dos 13, do 13, perdão, junto com o senhor Márcio Braga, no então presidente do Flamengo, e os outros presidentes. Mas a CBF, quando viu que a coisa tinha dado sucesso, Rede Globo patrocinando, transmitindo exclusivo, Coca-Cola patrocinando todos os times, pouco sabe disso. Inclusive, pessoal, tem até uma polêmica interessante que neste ano a Coca-Cola patrocinou todos os times, tinham que colocar a marca Coca-Cola. E tinha até uma polêmica que o Grêmio, na verdade, o Grêmio não quis usar o nome Coca-Cola porque era vermelha, né? E tem aquela guerra internacional. E a Coca-Cola, pela primeira vez na história, até mudou. A logo foi autorizada a colocar um logo com cor diferente para poder patrocinar o Grêmio naquela ocasião, né? Ser a garota propaganda ali de todos os clubes. Então foi um sucesso. Bilheteria, televisão, audiência. E a CBF, depois que foi tudo isso, ela sugeriu um cruzamento dos dois finalistas do módulo amarelo contra os dois finalistas do módulo verde. E que foi automaticamente negado pelo Clube dos 13. Mas, na surdina, na calada da noite, o senhor Eurico Miranda, grande Eurico Miranda, né? O cara que amava o Flamengo, né? Na verdade, foi lá representar esse Clube dos 13, ou seja, vou usar aquela velha fala, deram o galinheiro para a raposa cuidar. E aí a raposona foi lá e fez o acordo que teria esse cruzamento, traindo o Clube dos 13, que não estava a favor disso. Quando se fez a final, que o Flamengo se sagrou campeão em cima do Internacional, empate no Beira-Rio, vitória do Maracanã, porque tem que entrar, cruzar contra Guarani e Sport. E aí eu vou falar outra coisa que poucos sabem. Por isso que a gente ouve muita falácia em relação a esse campeonato. Galera, vocês flamenguistas tiveram medo de enfrentar o Sport Recife. Galera, o cruzamento colocou foi Flamengo contra Guarani, Sport contra Inter, naquela situação da CBF. Então, quem não enfrentou o Sport, vamos falar assim, foi o próprio Inter. Aí eu vou fazer das palavras do Mauro César Pereira as minhas. Se dizem que o Flamengo desistiu, não quis enfrentar o time, por que o Inter não foi então? Porque o Internacional fala, não, eu vou lá como vice-campeão, já que tá bagunçado, eu vou lá representar aqui esse módulo verde e vou jogar. Não, porque o próprio Inter respeitou as reuniões do Clube do 13 que não tinha isso. Então gera-se uma polêmica, galera, dessa situação, desse falta de entendimento. A CBF, por orgulho, que viu que a coisa teve sucesso com os clubes, ali era uma oportunidade única de se fazer uma liga. Seria uma espécie de um piloto de uma liga de futebol. Mas não. Mas eu vou usar uma palavra que eu falo. Alguns colegas vão falando aqui como torcedor em primeiro lugar do futebol, amante do futebol. Infelizmente, para a gente flamenguista não, pessoal, entenda o que eu vou falar. Infelizmente, para o futebol brasileiro, foi o Flamengo campeão da Copa União. Se tivesse sido, na minha modesta opinião, Atlético Mineiro, Cruzeiro, que foram semifinalistas, né? Internacional, eu acho que a coisa tinha vingado, mas não. Nós passamos, desde a nossa geração de ouro ali nos anos 80, que veio conquistando várias coisas, a ter um problema crônico aqui na parte esportiva do Brasil, que é todo mundo odiar o Flamengo e tudo que o Flamengo ganha, porque é um jeitinho que foi dado. O Flamengo não tem méritos para os antes, não é? Então, quando o Flamengo ganha, que a coisa fica maior, isso incomoda. E incomodou lá em 87. Volta a falar. Para o bem do futebol, se fosse outra agremiação, né, campeã, de repente a coisa fluía, mas não. Para esses caras aí, infelizmente, foi o Flamengo e um senhor time de futebol. Senhor time de futebol. Tá certo? Jogadores que vieram representar a seleção 7 anos depois, muitos titulares, mas assim, pessoal, aqui a gente está resgatando parte da história que muitos sabem, de repente outros não sabem, a pura realidade. É a pura realidade. Deixa eu fazer só uma lembrança para vocês aqui, né? Como dizem as palavras do Eurico Miranda, que depois vai querer remendar, que o Flamengo era o legítimo campeão, que a CBF continuava mesmo incompetente de sempre e tal, mas no fundo, começou com ele, essa pataquada aí. Agora vamos lá, raciocínio aqui que eu vou falar, analisem. De repente os antes, principalmente, analisem essa fala. 2000 teve a Copa João Avelange, uma espécie de Copa União.
Vasco da Gama, campeão. Vocês lembram a final? Vasco da Gama e São Caetano. Que, inclusive, o jogo lá em São Januário, a partida de volta, teve aquele problema, que caiu o alambrado, aquela coisa toda, aí, né, empurrou o Maracanã, né? Dias depois, o Vasco sagrou campeão. Aí eu pergunto para vocês que estão assistindo, vocês sabem como o São Caetano chegou naquela final? Como é que foi aquilo lá? Ah, o São Caetano ganhou do Grêmio, eliminou o Grêmio, isso aqui, sem. Mas o São Caetano, pessoal, pasmem, era o vice-campeão da Série B, perdendo para o Paraná Clube a final. Aí eu faço uma pergunta para vocês, assim, mesmo assim, para mostrar futebol brasileiro, um vice-campeão, quase se tornou campeão na mesma situação, paralelo ali, poucos dias depois. Isso é para levar com seriedade uma federação dessa? Isso tem sentido? Então é isso que as pessoas não entendem. O Vasco da Gama jogou com a elite, jogou grandes jogos, tinha um grande time naquela ocasião. E viu, de repente, o título ir por água abaixo com um time que era vice-campeão da Série B. Cara, mas só nesse país mesmo. Vamos pesquisar aí, acho que o campeonato da Guatemala, acho que é mais organizado que aqui, em termos de seriedade. Aqui tem muita politicagem, galera. Politicagem, interesse. Right? Então a Copa União de 87, ela tá fácil, pessoal. Ela é fácil. As pessoas que querem complicar. Flamengo campeão do módulo verde, Sport campeão do módulo amarelo. Ou seja, a Série B, como tem todo ano. Todo ano se tem. Esse ano, Palmeiras campeão da Série A, Vitória da Bahia campeão da Série B. Pronto, não precisa de um jogo extra para saber quem é o campeão brasileiro. Não existe isso. Mas, não é? Volta a falar, lá em 87, para os antes, infelizmente, foi o Clube de Regatas do Flamengo que foi campeão. Tá certo? Então, assim, é isso que a gente flamenguista, se sente perseguido nessa situação, porque o que o STF tem a ver? Eu aprendi, não é? Eu cresci ali entendendo que a justiça desportiva tomava conta das suas coisas, não uma justiça comum, como muitos falaram, e foi a própria justiça comum que definiu isso, não é? Ah, mas porque o Flamengo não entrou, o Flamengo não jogou, pessoal, o acordo é acordo. O Flamengo apenas cumpriu o que estava lá, né? E, cara, a história é tão bonita daquela Copa União, se você pegar o time do Atlético Mineiro, um senhor time. Poucos sabem também do que eu vou falar aqui, que o Flamengo só se classificou para as semifinais porque o Atlético ganhou os 2 turnos de pontuação onde o Flamengo estava. E não poderia ir Atlético, que se classificava 2. O Flamengo, por ter ficado em segundo, herdou a segunda vaga. Então você vê o nível técnico que era. O Flamengo com um time excelente, mas o Atlético Mineiro ainda conseguiu se destacar aí. Internacional, com o Tafarel, com o Amarildo, era um grande campeonato, não é? Mas foi ironizar novamente. Uma pena, desculpem o Flamengo ter ganhado essa competição. Porque aí ficou isso, aí fica essa ladainha. E eu vou falar o seguinte, galera. Eu vou fazer aqui uma colocação, assim, agora até saindo um pouco do lado do futebol, falando um pouco racional da coisa. Pessoal, acho que pra mim, a pior coisa, sabe o que é? É quando você quer ter posse de algo que realmente não é seu. Sabe? Raciocine aí, torcedores do esporte. Vocês ganharam uma Série B e se vangloriam dizendo que são donos de um título de Série A. Realmente vocês estão tranquilos com isso? Ah, mas a justiça deu. Ah, é? A justiça deu. A justiça pode aqui agora inventar que o campeão de 1901 foi tal time. Aí a gente tem que... É assim que funciona o futebol? Não é. Eu acho que os grandes times, o problema maior que eu acho ainda, pessoal, é as agremiações se calarem. O próprio presidente do São Paulo, que no tempo estava lá no Clube dos 13, né, aceitou pegar a taça das bolinhas, que era aquela taça que o time que ganhasse 5 vezes o Campeonato Brasileiro, primeiro ou 3 vezes consecutivas, ganhava essa taça. E o Flamengo em 92 foi o pentacampeão. Mas não, todos se calam. Se tivesse união, o próprio Clube dos 13 a gente fazia uma representação na CBF, novamente agora contra o esporte, nessa parte aí de justiça comum, mas não, todos fecham os olhos. Mas por que, pessoal? Porque foi o Flamengo.
Desculpem se o Flamengo incomoda tanto, mas é a realidade desse problema crônico que se chama Flamengo, né? Então, perdemos uma grande oportunidade de ter uma liga, ou seja, a melhor liga do futebol mundial, porque aqui não se intitula o país do futebol. Nossa Senhora, se aqui se intitula o país do futebol com essas lambanças, né? E se fosse um país realmente que não gostasse de futebol, como é que seria? Né? Então, galera, este é o resumo. Tão fácil de se entender, mas as pessoas fecham os olhos. Flamengo campeão, Sport campeão, do outro modo. Fim de papo. Fim de papo, mas não. Quando a CBF em 2011 fez ali aquele decreto que colocou o Flamengo reconhecendo, aí rapidinho veio todo mundo em cima, aí eu faço aquela pergunta, se fosse ao contrário, galera. Se fosse a CBF reconhecendo o esporte, não o Flamengo, o esporte também ganhou, vou colocar ele como título nacional ali. Porra, a CBF fez justo porque reconheceu, sabe? Mas contra o Flamengo é triplicado a situação. Mas eu vou usar aquela velha palavra desses grandes jornalistas aí que eu admiro, volta a falar PVC, Mauro César, jogo que foi. Qual é, né? Qual é a dificuldade de você aceitar o óbvio? Aceitar o óbvio. O óbvio é Flamengo campeão da Copa União de 87, primeira divisão. Fim de papo. Agora eu vou lembrar de uma fala, só estava esquecendo aqui, né? Da senhora, então, ministra no tempo, Rosa Weber, que lá fez aquele, né, votação lá para o esporte se tornar o único campeão sem aceitar a divisão. Ela começou o trecho, não sei se vocês lembram, ela começou a fala dela dizendo assim, se fosse para mim poder aqui escolher um campeão, eu colocaria o Internacional, porque ela é gaúcha, né, lá do Sul. Então ela já mostrou ali que foi o coração, na minha interpretação. Já ficou uma coisa ali mais emocional do que racional. Então, volto a falar, eu não tenho conhecimento jurídico, mas a gente também observa as coisas. Então, é lamentável ter essa situação, pouco sabe da história, né? Existem vídeos, livros que eu citei, pessoas muito sérias que contam essa história. Mas, não pode, galera. É o Flamengo que está envolvido, né? O Flamengo que está envolvido. E para a gente finalizar, aqui realmente é um desabafo, é uma ironia que estou trazendo, porque é muito complicado de você falar que outro time está bem, que outro time jogou muito, não é? Quando é dificuldade, mas não, quando é Flamengo, tudo não. É porque a mãe Globo, VAR, é porque a CBF. A CBF que muitos falam que ajuda o Flamengo, é que prejudicou. Isso vem prejudicando em muitas frentes aí. Então pensem nisso, né? Porque na realidade é uma coisa tão, volto a falar, simples de resolver para os tribunais. STF, o que é STF? STF tem que cuidar de coisas mais importantes, galera. Não ficar preso a uma coisa que o STJD poderia resolver junto com a CBF e junto com os clubes, com as federações, não é? Mas eu vou terminar, né, esse vídeo, que é polêmico, que aqui é só um pedacinho do que pode se debater desse assunto eterno aí, que já são aí, na verdade, 26 anos, o Flamengo vai conquistar o campeonato da Copa, o nosso tetracampeonato, comemora em si. Vai fazer 26 anos que Zico, sim, Renato Gaúcho, Bebeto, Zé Carlos, Andrade, Leandro, Edinho, Leonardo, Ailton. Esses caras deram aquele campeonato ali. No final com o gol de Bebeto, na saída do Tafarel, como diz o rap. Tá certo? Então comemorem sim, vamos comemorar. E quem sabe daqui a 100, 200, 300 anos, que a gente não estiver mais aqui, alguém de bom senso vai lá e fala, realmente, o Flamengo é campeão de 87. Mas enquanto isso, nos nossos comandos da CBF, que toda hora troca, porque é séria a instituição, né? Toda hora se troca por um problema, a gente termina ouvindo algo que vem do país do futebol. Gol da Alemanha. Galera, saudações rubro-negras e o Flamengo. E assim era muito nosso.